Capítulo 4. Ordem, glória, julgamento, parte 1. Segundo Coríntios está escrito: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Nos próximos capítulos, estabeleceremos um padrão importante que ocorre ao longo das Escrituras. Ele será a estrutura histórica que dará suporte para compreendermos as questões que dizem respeito aos dias de hoje. Padrão de Deus. Era a primeira noite de um total de 4 das reuniões agendadas na cidade, no Canadá, e o pastor estava me apresentando, e eu estaria na plataforma em menos de 3 minutos. De repente, o Espírito de Deus começou a me levar rapidamente através da Bíblia, revelando um padrão que ocorre ao longo do Antigo e do Novo Testamento. O padrão é este: a ordem divina, glória de Deus, julgamento. Antes que Deus manifeste a sua glória, deve haver ordem divina. Quando a sua glória é revelada, há grande bênção. Mas também quando a sua glória é revelada, toda irreverência, desordem ou desobediência recebe julgamento imediato. Deus abriu os meus olhos para esse padrão em menos de 2 minutos e me fez saber que eu deveria pregar sobre isso à faminta congregação de canadenses diante de mim. O culto da noite foi um dos mais poderosos que já ministrei. Por isso, desejo compartilhar essa verdade com você. Desde o princípio. Para estabelecer um fundamento, vamos ao princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, está escrito: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As palavras sem forma são uma combinação de 2 palavras em hebraico, Yaivan, Toyam. Junto a essas 2 palavras oferece um relato mais ilustrativo. A terra havia se tornado sem forma e caótica. Não havia ordem, mas desordem. Embora o Espírito de Deus estivesse pairando ou chocando sobre esse caos, ele não se moveria sobre ele até que a palavra de Deus fosse liberada. Uma vez que as palavras de Deus foram pronunciadas, a ordem divina foi colocada em operação neste planeta. Deus preparou a terra por 6 dias antes de liberar a sua glória sobre ela. Ele cuidou especialmente do jardim que havia plantado para os seus. Então Deus criou o seu homem, o foco da criação. Quando o jardim estava preparado, Deus formou o homem do pó, da terra. A ciência encontrou cada elemento químico do corpo humano, presente na crosta terrestre. Deus projetou uma maravilha, tanto da engenharia quanto da ciência. A ordem divina traz a glória de Deus. Deus levou 6 dias para trazer a ordem divina à terra. Então ele trouxe ordem ao corpo do homem. Quando a ordem divina foi alcançada, Deus lhe soprou as narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus literalmente soprou o seu espírito neste corpo humano. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em seguida, a mulher foi tirada do lado do homem. Eles não tinham roupas nem cobertas. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Todas as outras criaturas receberam cobertas. Os animais têm pelos, os pássaros têm penas, os peixes têm escama ou conchas. Mas o homem não precisava de uma cobertura externa, pois o salmista nos diz que Deus, de glória e de honra, o coroou. Vê lá em Salmos, capítulo 8, versículo 5. A palavra hebraica para coroou é atar. Significa rodear ou cercar.
Na essência, o homem e a mulher estavam vestidos com a glória do Senhor e não necessitavam de roupas naturais. As bênçãos que este primeiro casal experimentou eram indescritíveis. O jardim produziu a sua força, sem que fosse necessário cultivá-lo. Os animais viviam em harmonia com o homem. Não havia enfermidade, doença ou pobreza. Mas o melhor de tudo é que esse casal tinha o privilégio de andar com Deus em sua glória. Julgamento. Em primeiro lugar, Deus trouxe a sua ordem divina pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então a sua glória foi revelada. As bênçãos eram abundantes, mas então veio a queda. O Senhor Deus ordenou ao homem que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois desobedecer significaria a morte espiritual imediata. Debochando de Deus, Satanás desafiou a palavra do Senhor com a sua contradição deturpada. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 5. Então Adão, em pleno conhecimento de seus atos, optou por desobedecer a Deus. Sua irreverência não era nada menos do que alta traição. Quando isso aconteceu, seguiu o juízo. Imediatamente Adão e Eva souberam que estavam nus. A glória havia ido embora, deixando-os descobertos e separados de Deus em um estado de morte espiritual. Em uma tentativa fútil de cobrir sua nudez, eles prepararam apressadamente algumas folhas e vinhas e se vestiram com a obra das suas mãos. Deus viu o que eles haviam feito, pronunciou o julgamento sobre eles e os vestiu com túnicas de peles, mas provavelmente de um cordeiro, representando o Cordeiro de Deus que viria e restauraria o relacionamento do homem com Deus. Em seguida, o casal caído foi levado para fora do jardim, onde a vida eterna se encontrava. Como resultado da desobediência irreverente de Adão na sua presença, na presença da glória de Deus, o julgamento foi severo. Tabernáculo e da sua glória. Centenas de anos se passam e Deus finalmente encontra um amigo em Abraão. Deus faz uma aliança de promessa com Abraão e muda seu nome para Abraão. Através da obediência deste homem, as promessas de Deus são garantidas novamente para as gerações que virão. Os descendentes de Abraão terminam no Egito como escravos por mais de 400 anos. Em meio às dificuldades do povo, Deus levanta um profeta e libertador chamado Moisés. Quando os descendentes de Abraão são libertos do cativeiro, Deus os leva para o deserto, e no deserto, no Monte Sinai, que Deus delineia o seu plano de habitar com o seu povo. Deus diz a Moisés: eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Êxodo capítulo 29, versículo 46. Mais uma vez, Deus andara com o homem, pois esse sempre foi o seu desejo. Contudo, por causa do estado caído do homem, Deus não pode habitar dentro dele. Então ele instrui Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo capítulo 25, verso 8. Este santuário era chamado de tabernáculo. Antes que a glória de Deus venha primeiro deve haver ordem divina. Portanto, Deus instrui cuidadosamente Moisés sobre como construir o tabernáculo. Ele é muito específico com relação a todos os pontos, quanto a quem deve construí-lo e quem deverá servir nele. Essas instruções são detalhadas quanto aos materiais, as medidas, a mobília e as ofertas. Na verdade, as instruções específicas se estendem por muitos capítulos do livro de Êxodo. Este santuário, feito pelo homem, refletia o santuário celeste. Em Hebreus capítulo 9, versículo 23 e 24, Deus advertiu Moisés:
Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus capítulo 8, verso 5. Vê também, em Êxodo capítulo 25, verso 40, era de extrema importância que tudo fosse feito exatamente como indicado. Essas instruções forneceriam a ordem divina necessária, antes que a glória do rei fosse manifestada na presença deles. Uma oferta recebida da congregação forneceu todos os materiais que necessitavam: ouro, prata, bronze, fios azuis, púrpura, escarlate, linho fino, peles, pelo, madeira de acácia, óleo, especiarias, pedras preciosas. O Senhor havia dito a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidades a todos os homens hábeis, para que me faça tudo o que tenho ordenado. Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao 3 e o 6. O Espírito de Deus estava sobre estes homens para trazer ordem divina. O Espírito de Deus operando através de homens, unindo em harmonia com a palavra de Deus, mais uma vez traria a ordem divina. Logo, todos esses homens capacitados começaram a trabalhar no tabernáculo. Eles fizeram as cortinas, as telas e os pilares. Eles forjaram a arca do testemunho, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas, a pia de bronze. Eles fizeram as vestimentas sacerdotais e o óleo para unção. Êxodo capítulo 39, versículo 42 e 40, verso 2, está escrito: tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim o fizeram, e Moisés os abençoou. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. As instruções de Deus eram tão específicas que o tabernáculo tinha de ser levantado nessa data exata. O primeiro dia do mês chegou. Moisés e os peritos artesãos levantaram o tabernáculo. Então lemos: assim Moisés acabou a obra. Êxodo capítulo 40, versículo 33. Agora tudo estava pronto. A ordem divina estava em seu lugar, por causa da palavra de Deus, e de um povo submisso à direção do Espírito Santo. Agora observe o que aconteceu. Êxodo capítulo 40, verso 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a ordem divina foi alcançada, Deus revelou a sua glória. A maioria de nós que estamos na igreja está destituída do entendimento da glória do Senhor. Participei de muitas reuniões onde os ministros declararam, ou por ignorância ou por exagero: a glória do Senhor está aqui. Antes de prosseguirmos, vamos discutir o que é a glória do Senhor? A glória do Senhor. Primeiramente, a glória do Senhor não é uma nuvem. Alguns podem perguntar: então por que se menciona uma nuvem quase todas as vezes que a glória de Deus se manifesta nas Escrituras? O motivo é esse: Deus não se esconde na nuvem. Ele é magnificente demais para que a humanidade possa contemplá-lo. Se a nuvem não cobrisse a sua face, todos o seu redor seriam consumidos e morreriam imediatamente. Êxodo capítulo 33, verso 18 ao 20, está escrito: então ele, Moisés, disse: rogo-te que me mostre a tua glória. E respondeu-lhe: não me poderás ver a face, porquanto
Homem nenhum verá a minha face e viverá. A carne mortal não pode permanecer na presença do Santo Senhor, em sua glória. Paulo disse, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. Pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Nos diz que Deus é fogo consumidor. Ora, quando você pensar sobre isso, não imagine um fogo proveniente da madeira. Um fogo consumidor não poderia ser contido nos limites da sua lareira. Deus é luz e nele não há trevas. 1 João capítulo 1, versículo 5. O tipo de fogo que arde em sua lareira não produz luz perfeita. Ele contém trevas, ele é acessível e você pode olhar para ela. Então vamos passar para uma luz mais intensa. Imagine o feixe de luz, raio laser. É uma luz muito concentrada e intensa, mas ainda não é uma luz perfeita. Por mais luminosa e poderosa que seja, ela ainda contém trevas dentro do fogo da sua luz. Paulo disse a Timóteo que a glória de Deus é luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Paulo podia escrever isso com muita facilidade, porque ele experimentou uma certa medida dessa luz na estrada para Damasco. Ele relatou sua experiência desse modo ao rei Agripa, em Atos capítulo 26, verso 13. Ao meio-dia, o rei indo, caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim. Paulo disse que essa luz era mais clara que o sol do meio-dia. Pare um instante e tente olhar diretamente para o sol do meio-dia. É difícil olhar para o sol, a não ser que ele esteja coberto por uma nuvem. Deus, em sua glória, excede esse brilho infinitamente. Paulo não viu a face do Senhor, ele só viu a luz que emanava dele. Por isso teve de perguntar: quem és tu, Senhor? Ele não podia ver a sua forma ou as feições do seu rosto. Ele estava totalmente cego pela luz que emanava da sua glória, que sobrepujava até o brilho do sol do oriente, do meio-dia. Talvez isso explique porque os profetas Joel e Isaías declararam que nos últimos dias, quando a glória do Senhor for revelada, o sol será transformado em trevas. Eis que vem o dia do Senhor, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a luz não fará resplandecer a sua luz. Isaías capítulo 3, 13, verso 9 ao 10. A glória de Deus superará qualquer outra luz. Ele é a luz perfeita e consumidora. Então os homens se meterão nas cavernas, nas rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Isaías capítulo 2, versículo 19. A glória de Deus é tão avassaladora que quando ele apareceu diante dos filhos de Israel, em meio à nuvem escura no Sinai, o povo clamou aterrorizado e recuou. Moisés descreveu esse acontecimento em Deuteronômio, capítulo 5, no verso 22 ao 27, onde está escrito: essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e dissestes: eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois,
por que morreríamos? Pois esse grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Embora eles tivessem visto o Senhor coberto pelas densas trevas de uma nuvem, ela não podia esconder o brilho da sua glória. Tudo o que faz Deus ser Deus. Então agora vamos fazer a pergunta: o que é a glória do Senhor? Vamos responder. Vamos voltar ao pedido de Moisés na montanha de Deus. Moisés pediu: mostra-me a tua glória. Êxodo capítulo 33, verso 18. A palavra hebraica para glória, usada por Moisés nessa ocasião, foi kabod. Ela é definida pelo dicionário bíblico Strong como o peso de alguma coisa, mas somente figuradamente, em um bom sentido. A definição também fala de esplendor, abundância e honra. Moisés estava pedindo: mostra-te a mim em todo o teu esplendor. Veja com muita atenção a resposta de Deus. Respondeu-lhe: farei-lhe passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 19. Moisés pediu toda a sua glória, e Deus se referiu a ele como toda a minha bondade. A palavra hebraica para bondade é stup, significa bom no sentido mais amplo. Em outras palavras, nada é retido. Então Deus disse: te proclamarei o nome do Senhor. Antes de um rei terreno entrar na sala do trono, o seu nome é sempre anunciado por proclamação. Somente então ele entra em seu esplendor. A grandeza do rei é revelada, e na sua corte não existe engano quanto a quem é o rei. Se esse monarca estivesse na rua de uma das cidades da sua nação, vestido com roupas comuns, sem nenhum serviçal, ele poderia passar sem que as pessoas à sua volta percebessem a sua real identidade. Então, na essência, foi exatamente isso que Deus fez por Moisés. Ele está dizendo: proclamarei o meu próprio nome e passarei por você em todo o meu esplendor. Então vemos que a glória do Senhor é tudo que faz Deus ser Deus. Todas as suas características, autoridade, poder, sabedoria, literalmente o imensurável peso e magnitude de Deus, estão contidos dentro da glória de Deus. Nada é oculto ou retido. A glória de Deus está revelada em Cristo. Aprendemos que a glória do Senhor é revelada na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Muitos afirmaram ter tido uma visão de Jesus e ter olhado para a sua face. Isso é plenamente possível. Paulo descreveu essa verdade. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. A sua glória está ofuscada por um reflexo obscuro, pois nenhum homem pode olhar para a sua glória inteiramente, revelada, e viver. Alguém pode questionar: mas os discípulos olharam a face de Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Isso também é verdade. O motivo pelo qual isso aconteceu é que ele não exibiu a sua glória abertamente. Houve alguns que viram o Senhor, mesmo no Antigo Testamento, mas ele não estava revelado em toda a sua glória. O Senhor apareceu a Abraão próximo aos carvalhais de Manre. Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 2. Josué contemplou a face do Senhor antes de invadir Jericó. Josué, capítulo 5, versículo 13 e 14. O Senhor disse a ele: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Lá no verso 15. O mesmo aconteceu após a ressurreição. Os discípulos tomaram café da manhã com Jesus no mar de Tiberíades. Em João, capítulo 21, verso 9 ao 10. 2 discípulos andaram com Jesus na estrada de Emaús,
mas os seus olhos estavam impedidos. Lucas, capítulo 24, verso 16. Todos esses contemplaram a face, porque ele não exibiu abertamente a sua glória. Em contraste, o apóstolo João viu o Senhor no Espírito e teve um encontro inteiramente diferente daquele café da manhã, com ele junto ao mar, pois João o viu em sua glória. Apocalipse, capítulo 1, verso 10 e o 12, verso 17. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como de refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Observe que seu rosto era como o sol brilhando na força. Como então João podia olhar para ele? A razão é, ele estava em espírito. Assim como Isaías estava no espírito quando viu o trono e os serafins acima dele. Aquele que se assenta no trono. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 4. Moisés não podia olhar a face de Deus, pois Moisés estava em seu corpo físico natural. Ele reteve a sua glória para nos testar. A glória do Senhor é tudo o que compõe Deus. Isso ultrapassa tremendamente a nossa capacidade de compreensão e entendimento, pois até os poderosos serafins continuam a clamar: Santo, 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 maravilhados e em espanto avassalador. Os 4 seres viventes diante do seu trono clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 4, verso 8. Lá em Apocalipse 4, verso 9 ao 10, está escrito: Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graça ao que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ele merece mais glória do que qualquer criatura viva pode lhe dar por toda a eternidade. Precisamos nos lembrar de que servimos aquele que criou o universo e a terra. Ele é de eternidade e será por toda a eternidade. Não há outro como ele em sua sabedoria. Ele intencionalmente retém a revelação da sua glória para ver se nós o serviremos com amor e reverência, ou se voltaremos a nossa atenção para as coisas que recebem glória na terra, mas que perdem o seu brilho se comparadas a ele.